Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui fazer algumas reflexões, trazer algumas informações sobre mais uma aula do track de aulas que compõe a Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 86, que tem como tema o plano divino e a lei da evolução. É uma aula importante porque nos traz uma consciência melhor de como o universo que nos cerca se compõe e evolui. Então, estou colocando aqui esse primeiro slide. Deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Então é isso. Esse aqui, então, é o primeiro slide, como eu coloquei, aula 86 do curso da Escola de Aprendiz do Evangelho. Vamos começar falando um pouquinho das teorias de evolucionismo. Spencer, um grande pesquisador, filósofo, estudioso do século XIX, ele nos trouxe uma lei bem genérica que fala sobre evolucionismo. Nessa lei, ele nos diz que tudo caminha do mais simples para o mais complexo. Em todos os campos da ciência, ele colocou que essa lei é válida. Que tudo vai do homogêneo para o heterogêneo. Que tudo vai do simples para o complexo. Darwin colocou essa lei em prática quando ele lançou seu livro Origem das Espécies, onde a teoria de Spencer é aplicada ao ramo da biologia e também da evolução dos animais, ou seja, focando mais na biologia e de como tanto as plantas como os animais evoluem ao longo do tempo. Nietzsche, que foi um grande filósofo, escritor, estava uma outra visão sobre esse assunto, aonde ele colocava de uma maneira bastante forte que a evolução ocorre de maneira que o mais forte, o mais capaz, prevaleça sempre. E que a questão da piedade, da compaixão, são fatores que atrapalham a evolução. Porque na natureza, só o que é mais apto, o que é otimizado, é que deve prevalecer. Nietzsche tinha essa visão e tinha frases que realmente causavam bastante controvérsia.
ele era um ateu, ou seja, não acreditava em Deus, em um divino. E no seu livro Gaia Ciência, ele colocou de maneira bem clara o seu pensamento que para a explicação do universo que nos cerca não era necessário a existência de um divino. Por isso a frase: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós os matamos. Essa frase cabe bem na época em que ela foi escrita, que ela foi proferida por Nietzsche, porque foi bem a época do final do século XIX, onde reinava o positivismo, onde o orgulho do homem colocava num patamar que fazia a maioria dos cientistas acreditar que havia muito pouca coisa que ainda não tinha explicação e que com o tempo todas as coisas seriam explicadas, porque o homem tenderia, a médio e longo prazo, se tornar um super-homem. Lembremos que ainda não existia mecânica quântica, teoria da relatividade. Estamos falando dos 30 últimos anos do século XIX. E cabia muito bem o que Nietzsche colocou, justamente porque nessa época tanto as ciências físicas como químicas e biológicas estavam no seu ápice de explicação, de conhecimento da época. Voltando um pouco mais no tempo, falando agora de Pascal, ele se contrapõe a Nietzsche, onde voltando, Nietzsche colocava que a evolução ocorre para que o mais forte, o mais apto predomine. O mais otimizado sempre deve vencer. E também se opunha ao pensamento de Spencer e Darwin, que colocavam que a ideia do universo é sempre se complexificar, sempre ir do mais simples para o mais complexo. E essas visões evolucionistas não explicavam o porquê da evolução e quais os objetivos dessa evolução, como surgiu essa evolução. E então a tendência dessas visões evolucionistas era não acreditar na existência de um Deus, que ele não era necessário. Até hoje, muitos cientistas, muitas pessoas que se dizem ateias pensam dessa forma. Pascal cria um diagrama onde ele questiona isso. E lembrando que Pascal viveu no século XVIII, foi um grande matemático, também filósofo, e apesar de ter vivido antes de Spencer, de Darwin, de Nietzsche, ele tinha um pensamento bastante evoluído para a época em que ele viveu. Era um gênio. Ele criou então esse diagrama, onde numa coluna ele coloca lá eu acredito ou eu não acredito. E, desculpa, nas linhas, eu acredito ou eu não acredito. E nas colunas, Deus existe ou Deus não existe. Bem, se eu acredito que Deus existe e eu estiver certo, meu ganho é infinito. E minha perda é mínima. Vai ser a perda de uma existência, de uma encarnação, por eu ter que me adequar a esta crença da existência de um Deus. Então, para eu, se eu acredito nesse Deus
e eu, por acreditar nesse Deus, me refino e me alinho aos valores dessa crença, e ele existir realmente, o meu ganho é infinito, porque eu vou estarei certo por toda a eternidade, e a minha perda vai ser mínima, que vai ser a perda de eu me dedicar a seguir os preceitos que me garantem, que me fazem acreditar na existência desse Deus. Agora, se eu acreditar esse Deus não existir, minha perda é finita. Vai ser a perda da existência, da perda de tempo da minha existência por seguir preceitos, crenças num Deus que não existe. Se eu não acredito que Deus existe, mas ele existe, meu ganho é finito, mas a minha perda é infinita. Por quê? Por que o meu ganho é finito? É finito porque se eu não acredito, eu não preciso seguir preceitos, valores nenhum. Porque eu não acredito. Mas se ele existir, minha perda é infinita, porque eu vou perder para toda a eternidade. Agora, se ele não existir, meu ganho é finito. Vai ser o ganho da eternidade, da vida que eu tenho, que não perdi tempo com valores referentes à crença nesse Deus. Fazendo uma análise agora, uma análise mais geral, fica claro aí que a melhor opção é eu acreditar que Deus existe, porque meu ganho vai ser infinito, se ele existir, e a minha perda vai ser mínima, que vai ser a perda de uma existência em viver nos valores que se correlacionam com esse Deus que existe. Qualquer outra opção, eu sempre vou me dar mal comparando com essa primeira. Ou seja, esse diagrama de Pascal, independente se Deus existir de fato ou não existir, a melhor opção é eu acreditar que ele existe. Porque as outras opções me trazem prejuízo, são piores do que essa primeira. Esse outro quadrinho, na verdade, explica o anterior. Agora um poema. Quem decide ser ateu, ou seja, não acredita, está na linha não acredita, é no mínimo engraçado. Não ganha nada se estiver certo. Intersecção da primeira linha com a segunda coluna. O ganho é finito, só daquela existência. Mas perde tudo se estiver errado. Ou seja, intersecção da primeira coluna com a segunda linha. O ganho é finito, mas a sua perda é infinita. Ele perde para toda a eternidade. Né? Ou seja, quem decide ser ateu é no mínimo engraçado. Não ganha nada se estiver certo, mas perde tudo se estiver errado. Melhor acreditar que existe um divino, até por uma questão de inteligência. O Espiritismo, que foi codificado por Kardec, no seu livro dos Espíritos, que ele lançou em 1857, 5 anos antes de Spencer, Kardec, com a ajuda dos espíritos, trouxe uma explicação evolucionista muito mais completa do que Spencer, do que Nietzsche colocavam, porque explica os porquês da evolução e qual é o objetivo da evolução, para onde nós vamos chegar com essa evolução. Kardec nos fala que o divino se manifesta através de leis. O divino, trazido por Kardec, é um divino deísta. É um divino que não tem as características antropomórficas das religiões cristãs
das religiões muçulmanas, aonde o divino tem valores, características, propriedades humanas. Ele perdoa, ele castiga, ele sente raiva, se magoa, fica triste, fica alegre. O divino trazido por Kardec é o divino que atua por suas leis, que são eternas e imutáveis. Porque se elas fossem mutáveis, elas não seriam perfeitas e não seriam justas. Elas valem em todo tempo e em todo lugar. Para todos os espíritos encarnados nesse planeta ou em outros planetas, espíritos desencarnados em qualquer plano existencial, elas valem sempre as leis divinas. E é através dessas leis que o divino atua. Ou seja, o divino não vai se incomodar se eu acordar pela manhã e não fazer uma prece de agradecimento por mais um dia de vida que ganhei. Não, ele não vai agir assim. Porque nós vamos nos dar bem se nós nos alinharmos com as suas leis. Nós vamos nos dar mal se nós não estivermos alinhados com essas leis. O divino não vai se magoar, se preocupar, ficar com raiva, nervoso, porque isso são propriedades humanas, são características humanas que nos limitam. O divino não tem essas nossas limitações. Ele não vai ficar triste porque eu não fiz uma prece de agradecimento. A prece é uma ferramenta de empoderamento do espírito encarnado. A prece não vai fazer diferença para esse divino. Ele vai atuar de acordo com suas leis. O prêmio ou o castigo, entre aspas, é resultado da aplicação das leis, não do divino em si, que atua de maneira pontual. Se eu estiver em acordo, vivenciando, caminhando em acordo com essas leis, eu vou ser premiado. Se eu não estiver preocupado com essas leis por desconhecer ou por ir contra, eu vou ser penalizado, castigado. Mas eu mesmo me premio e eu mesmo me castigo, e não o divino. Nós precisamos ter esse conceito bem claro. E a evolução ocorre para todos os espíritos de maneira indistinta, porque existe uma lei, um desejo, uma vontade do espírito mais ser. Deus, desde o seu da sua primeira manifestação como mônada, onde ele de maneira se manifesta de maneira simples, ignorante no sentido de não saber, de não ter consciência, ele é impulsionado a mais ser e vai trafegando pelos reinos minerais, vegetais, animais, nominal, angelical, procurando mais ser. E enquanto ele vai passando por esses reinos, ele vai evoluindo, ganhando mais consciência, se aproximando do reino de Deus, desse estado de consciência aonde o espírito está em sintonia com o divino Criador. Aqui eu coloco uma frase de Cícero, que foi um historiador, filósofo, orador romano, onde ele deixa claro: sejamos escravos das leis para sermos livres. E Cícero fala aqui das leis humanas, que não são eternas e muito menos imutáveis. Pelo contrário, são bem mutáveis, porque são leis criadas
pelo homem de acordo com a religião, com a região, com o tempo em que elas foram criadas. E ele colocou no contexto aqui da organização da sociedade, da lei como um instrumento de organização das sociedades. Só que eu quis colocar esse slide aqui para fazer uma colocação mais genérica, fazendo referência aqui não às leis humanas, mas às leis divinas. Que se nós quisermos, como espíritos, evoluir de uma maneira mais rápida, nós devemos nos alinhar a essas leis. Porque aí nós caminharemos melhor. Então, o sentido aí da escravidão às leis as leis seriam as leis divinas, e a questão da escravidão seria a questão de se alinhar, de conhecer e se adequar às leis. Para aí, de uma maneira mais livre, caminharmos em direção ao reino de Deus. Então, essa frase de Cícero é perfeita, porque eu posso encaixar ela com relação às leis humanas como uma ferramenta de contenção dos egos humanos encarnados, dos espíritos encarnados, para que o limite seja a liberdade que cada um tem. Mas eu posso expandir essa frase para o mundo espiritual e para as leis divinas. Então, se eu me escravizar, me alinhando a essas leis divinas, que valem todo o tempo e lugar, eu vou estar mais livre para caminhar de uma forma melhor ao reino de Deus. Então, primeiro eu preciso conhecer essas leis e depois me alinhar a essas leis. Evoluir é isso. É seguir um caminho ao reino de Deus, guiado, tendo como referência as leis universais, as leis divinas, que vão estudar com bastante detalhes nas próximas aulas. A marcha para a evolução acontece o tempo todo. Porque a lei da evolução é essa vontade do espírito e mais ser, de mais conhecer, de ampliar sua consciência. Só que nesse trabalho de ampliação de consciência, a lei do trabalho se faz presente, porque eu preciso gastar energia para evoluir, eu preciso me esforçar, eu preciso desejar. Se eu não desejo evoluir de uma maneira mais rápida, eu patino. Eu gasto energia de qualquer maneira. Eu gasto energia, ou seja, eu pratico a lei do trabalho, funciona o tempo todo. Então eu gasto energia se estiver dormindo. Eu gasto energia se estiver sentado, vendo TV. Eu gasto energia fazendo qualquer tipo de atividade. Dormindo eu estou gastando energia. Então, que possamos ter a consciência de gastar essa energia da melhor maneira possível, sendo produtivo, caminhando e não patinando na caminhada que fazemos. Porque a lei da justiça também se faz presente o tempo todo, através da aplicação da lei da causa e efeito. Se a lei do trabalho me diz que eu, de uma forma ou de outra, eu vou gastar energia, se eu não gastar essa energia de maneira adequada, a lei da justiça vai se fazer presente e eu vou colher, pela lei da causa e efeito, o que eu plantei. Vou patinar, vou perder tempo na caminhada que faço. Não vou retroceder porque a lei da evolução está sempre presente. Mas vou patinar, vou ter mais esforço para chegar ao reino de Deus. Porque a lei da justiça está presente o tempo todo.
E a lei do amor é a lei que está presente em todo o processo, porque é o divino derramando sobre o universo criado energias divinas, que se manifesta através da lei do amor. Ou seja, tudo isso está sendo guiado pela energia divina, pela manifestação do divino. Eu só preciso estar apto, me entregando, me colocando disponível para receber essas energias divinas que o tempo todo, em todo lugar, são derramadas sobre a humanidade. Se eu estiver com o coração aberto, receptível a essas leis, a essa lei do amor, a essas energias divinas, eu vou me empoderar. Me empoderando, eu vou conseguir realizar um trabalho melhor, porque eu trabalho de qualquer forma, como eu já falei. E aí é com a presença da lei da justiça, através da causa e efeito, eu vou colher bons frutos. Que, em outras palavras, né, eu vou evoluir melhor, eu vou caminhar melhor. Então, é muito importante que eu tenha essa consciência, que eu preciso sempre fazer o meu melhor, que eu preciso sempre aplicar a lei do trabalho da melhor maneira que eu puder, no limite dos meus esforços, porque aí a lei da justiça vai se fazer presente e eu vou colher bons frutos através da lei da evolução. E para que eu consiga fazer um bom trabalho, é só eu me estar disponível, me entregar ao divino, praticando o amor, vivendo o amor. Que aí eu me empodero para trabalhar. A evolução impõe a instituição de novos costumes a fim de que nos desvencilhem de formas inferiores em marcha para os ciclos mais altos de existência. Emmanuel através de Chico. Emmanuel está colocando aí que nós precisamos, para que a evolução ocorra da melhor maneira possível, que nós tenhamos a consciência de nos libertarmos de tudo aquilo que nos atrapalha a caminhada, adquirindo novos costumes, trocando os nossos vícios por bons hábitos, trocando os nossos defeitos, convertendo os nossos defeitos em virtudes. No livro O Grande Enigma, Leon Denis coloca que pouco a pouco levanta-se o véu. O homem começa a entrever a grandiosidade da evolução da vida na superfície do mundo. Vê a correlação das forças e a adaptação das forças e dos órgãos em todos os meios. O que está sendo colocado aí é que o divino está manifesto em tudo que nos cerca, em todo tempo e lugar. E quando nós percebemos isso, tomamos consciência disso, levantamos o véu, nós divisamos esse divino. E aí, percebendo essa manifestação, fica mais fácil de nós nos sintonizarmos e assim evoluir de maneira mais rápida em todas as manifestações do espírito nesse plano. Tanto em nível espiritual, como nível energético, como em nível moral, em tecnologia, em empoderamento do ser humano, enfim, em todos os níveis possíveis. A evolução, ela acontece o tempo todo, é uma lei, quer queiramos, quer não.
e ela é, em sua manifestação, intercalada por revoluções. Ou seja, a mônada ela evolui de maneira quantitativa em consciência, em aumento de consciência através dos reinos, e quando ela atinge o limite crítico de consciência em cada um dos reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, ela pratica uma revolução, dando um salto qualitativo para o próximo reino. Ou seja, a mônada começa no mineral, e aí através de milhões de anos vai ganhando consciência, vai evoluindo, através de aumentos quantitativos na consciência que a mônada tem do universo. Quando ela atinge o limite crítico, ela faz uma revolução e dá um salto para o reino vegetal. De novo, aumentos quantitativos da consciência, lembrando que os animais, que os vegetais aí já reproduzem-se, já se alimentam, já respiram, já interagem de uma maneira limitada com o universo à sua volta, porque eles têm uma consciência maior que dos amônidos do reino mineral. Ainda não têm uma consciência individualizada, que ainda estão conectadas somente na manifestação da consciência coletiva, mas estão lá, evoluindo. Quando atingem o limite crítico, novo salto, reino animal, nova revolução. No reino animal, novas somas quantitativas de consciência, até que de novo o limite crítico é atingido e novo salto qualitativo, nova revolução na evolução, entrando a mônada no reino hominal. E aí no reino hominal a mônada já toma consciência de si própria, principalmente nos animais superiores. Ela continua conectada à consciência coletiva da humanidade, do reino, mas já tem com consciência de si própria, podendo agir de maneira livre, exercendo seu livre-arbítrio de forma plena. Eu coloco a involução para que a gente tenha bem claro que a involução não ocorre na caminhada evolutiva do espírito. O que ocorre é a evolução da forma. Então, os espíritos que estão evoluindo nas sombras, por não receberem energias divinas, eles acabam não tendo a energia necessária para manter as suas formas moldadas, plastificadas pelo perispírito. E como não tem a energia necessária para moldar, para plastificar a forma que o espírito quer manifestar, ele acaba o espírito tendendo a uma forma circular, porque é a forma de máximo rendimento energético. Então, o que acontece, nós precisamos entender isso, é a involução de forma para os espíritos que não querem evoluir na luz, que evoluem na sombra, que evoluem no ter poder e não no ser mais. Então, a morte física seria aí a primeira morte, quando o espírito não precisa mais do veículo de manifestação no plano físico. A segunda morte ocorre quando o espírito não precisa mais do veículo do plano astral, porque ele não vai se manifestar mais no astral, porque ele já está tão evoluído que tanto no mundo dos desejos como no mundo da força, ou seja, tanto no mundo astral como no plano físico, ele não precisa mais encarnar para se manifestar. Ele já está se manifestando em planos existenciais mais altos, como o mental inferior, como o mental superior, como búdico, como nirvânico. Alguns livros trazem a segunda morte como sendo a forma ovoide que o perispírito acaba assumindo para esses espíritos que estão na sombra. Quando, na verdade, esse conceito está errado. Porque o perispírito não morre. Ele não perde o perispírito em nenhum momento, o espírito. Porque o perispírito
é o que dá, o que ele usa como molde para se manifestar nos diferentes planos existenciais. O que ele perde é o corpo de manifestação naquele plano existencial, mas não perispírito, que é o veículo, né, que é a interface que o espírito usa para controlar aquele corpo. Então, se o espírito está no astral, ele tem perispírito que o espírito usa para controlar o corpo astral. A segunda morte faz sentido, então, quando o espírito descarta o corpo que ele não precisa mais, porque ele não vai mais encarnar, não vai mais utilizar um corpo para se manifestar. Então, aí ocorre a segunda morte, como poderia acontecer a terceira morte, dependendo do plano que o espírito estiver. Os dragões e magos negros são justamente espíritos que vivem na sombra e que, por precisar de energia para moldarem os corpos que eles querem moldar, eles precisam então de energias, e dessas energias, então, como eles estão na sombra, eles pegam dos seus súditos. Por isso eles brigam por mais ter súditos, mais ter escravos, mais ter espíritos que possam fornecer as energias que eles requeiram para poder atuar e moldar seus corpos. Falando um pouco agora sobre o homem evoluído. O que é um homem que se preocupa em mais ser? Ou seja, tem consciência da manifestação da lei da evolução. Ele é otimista, ou seja, ele está sempre com um pensamento positivo com relação ao seu presente e ao seu futuro, não reclama, não fica de mau humor, ou seja, está sempre vibrando bem. Porque se ele vibra bem, ele sempre tem a possibilidade de mais ser. Ele é humilde, então ele tem total controle sobre sua vaidade e sobre seu orgulho. Ele controla, domina plenamente a primeira lei, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses verão o reino de Deus. Não que os outros não vão ver, mas eles vão ver mais rápido, porque eles controlam o seu ego. É bondoso, é generoso, pratica a benevolência, é alegre, então ele irradia boas energias o tempo todo, é perseverante, ele não desiste de evoluir, por mais difíceis que sejam os obstáculos colocados à sua frente. O homem evoluído pratica o perdão, ele não fica prisioneiro de sentimentos, de emoções induzidas por outros espíritos. Então ele pratica o perdão o tempo todo. O perdão é uma forma de nós nos libertarmos dos sentimentos, das emoções que nos foram causados por outras pessoas. E esses sentimentos, essas emoções, criam âncoras que atrapalham a nossa evolução. Então, quando eu pratico o perdão, eu estou dissolvendo esses sentimentos e emoções que me escravizam. Então, não faz sentido eu pedir o perdão para alguém. Eu posso pedir desculpas, que alguém tire a culpa de algo que eu fiz. Mas o perdão, eu não peço, porque o perdão é para mim. O perdão, eu não dou para ninguém. O perdão eu dou para mim. Eu perdoo o mal que o outro me fez, é dissolver o sentimento ruim que o outro me impôs, me induziu. É ficar livre dessa mágoa, desse má sentimento que produz má emoções, que produz má obras no falar e no fazer. Perdão então é para nós. O homem evoluído pratica o perdão o tempo
todo. Ele fica, de certa forma, inabalável, inatingível, porque ele não se deixa abater em ser induzido por causas externas. É desapegado, o homem evoluído não está conectado a bens materiais e nem a pessoas, no sentido de que ele não é refém de pessoas para ser feliz. Ele está desapegado daquilo que é matéria. Isso significa que ele não possa ter matéria, não possa ter um carro, não pode ter uma casa, não possa ter dinheiro. Pode, mas ele os tem sem ostentação, sem luxo. Ele tem naquilo que ele precisa para poder se manifestar nesse plano, naquilo que ele precisa para dar uma boa qualidade de vida para as pessoas que ama. Mas não em excesso, não em luxo, não em ostentação. E as pessoas que ama, e ele ama de maneira intensa, ele não se vincula para ser feliz. Ou seja, ele não vai ser feliz, ele não coloca a felicidade dele dependendo que a outra pessoa também o ame, dependendo que a outra pessoa esteja com ele. O homem evoluído tem a sensibilidade do amor, no sentido que ele emana amor. Amor é energia divina, então ele emana amor o tempo todo, mesmo quando sozinho. Lembrando que o amor é um substantivo que requer um verbo, e o verbo é amar. Ou seja, o homem evoluído, ele ama o tempo todo, ele pratica o amor o tempo todo, sem nenhum pensamento oculto, fazendo o melhor que ele pode por tudo que está à sua volta. Isso é uma característica do homem evoluído, de amar mesmo quando está sozinho. Conhecimento necessário para que possamos evoluir de uma maneira mais rápida. Saber da existência, da sobrevivência e da vida do espírito após a morte. Ou seja, ter a consciência que nós somos espíritos e que nós somos imortais. Não eternos. Eterno é o divino, que não teve início e não tem fim. Mas nós somos imortais, no sentido que nós tivemos o início com o divino, emanação do divino, mas nós não teremos fim, porque nós vamos nos unir a ele quando estivermos no reino de Deus. Entender o princípio da reencarnação do espírito, que é um processo por qual os espíritos se depuram, se refinam. Conhecer e se manter em sintonia com as leis universais. Primeiro conhecer e depois se sintonizar, se adequar a essas leis. Ter o autoconhecimento para reformar-se, ou seja, procurar entender as suas limitações, ser humilde, vibrar amor. Tem tudo a ver com o último slide. Sintonizar amor, vibrar amor o tempo todo. Porque nós evoluímos o tempo todo. Da ignorância para a sabedoria, da dúvida para a certeza, do determinismo para o livre-arbítrio, indiferença para o idealismo, o tempo todo. O que muda só é a velocidade com que nós evoluímos da coluna da esquerda para a coluna da direita. Bem, é isso. Que possamos nós ter consciência que nós precisamos evoluir. E que quer queiramos ou não, nós iremos evoluir, porque a evolução é uma lei. Agora, nós devemos ter a consciência que precisamos evoluir da maneira mais rápida possível, otimizando o trabalho, que é outra lei. Quer queiramos, quer não, nós gastamos energia. Então, vamos gastar essa energia da melhor maneira possível. Porque aí a lei da justiça, que também atua o tempo todo, vai, através da causa e efeito, nos trazer bons prêmios, permitindo que nós ainda evoluímos ainda mais rápido. Lembrando que a lei do amor está em todo o processo, nos empoderando quando nós vibramos, nos sintonizamos em amor. Que possamos nós, então, termos essa consciência no nosso dia a dia para, assim,
alcançarmos o reino de Deus, esse estado de consciência com o divino, de sintonia com o divino, da maneira mais rápida possível. Que assim seja, que a paz e o amor de Jesus esteja sempre entre nós. Até mais.